Imagine o silêncio absoluto, o vácuo negro do espaço profundo, onde o tempo parece não existir. E então, um leve tremor. Estamos voltando para casa, mas o caminho de volta exige atravessar um portal literal de fogo. Feche os olhos por um momento. Imagine despencar em direção à Terra a 40.000 quilômetros por hora. Parece assustador, não é? No entanto, há uma beleza profundamente hipnótica nessa queda livre. Uma dança milimetricamente calculada entre a gravidade e a aerodinâmica. Hoje, vamos vivenciar juntos os 4 minutos mais críticos e transformadores da missão Artemis II. Os 4 minutos em que a cápsula Orion enfrentará a fúria implacável da nossa atmosfera. Respire fundo. Relaxe os ombros. Vamos transformar a tensão extrema da sobrevivência em uma jornada visualmente fascinante e segura. Deixe a sua mente flutuar livremente enquanto mergulhamos nos segredos serenos da reentrada espacial. Para compreendermos a magnitude dessa jornada, precisamos voltar um pouco o nosso olhar. A missão Artemis II não é apenas mais um voo rotineiro. É o aguardado retorno da humanidade à vizinhança lunar após mais de meio século de espera. A cápsula Orion foi meticulosamente construída para levar 4 almas corajosas além da órbita baixa da Terra, mergulhando no oceano escuro do espaço profundo. Um feito grandioso da nossa era. Mas a verdadeira prova de fogo não acontece no brilho do lançamento. Não acontece na quietude da órbita da Lua. Ela ocorre no instante exato em que a nave toca a fina camada de ar do nosso planeta no caminho de volta. É o momento em que a energia do movimento puro se transforma em um calor avassalador. Um escudo térmico de última geração, a engenharia humana mais refinada e as leis irrevogáveis da física são as únicas coisas que separam os astronautas de um fim instantâneo. Vamos observar de perto, com calma e atenção, como esse milagre tecnológico funciona na prática. A aproximação silenciosa. Começamos a nossa descida no silêncio do vácuo. Imagine estar a bordo da Orion. Olhando pela pequena janela, você vê a Terra. Uma esfera azul e branca, brilhante, imensa. Ela cresce lentamente no campo de visão, como um farol acolhedor na escuridão. Tudo está calmo. O zumbido suave dos sistemas vitais é o único som. Neste momento, a nave viaja a incríveis 40.000 quilômetros por hora. É uma velocidade que desafia a mente humana. Para ilustrar, imagine cruzar um continente inteiro no tempo que você leva para piscar. Mas, sem a resistência do ar, não há sensação de velocidade. Apenas uma serenidade flutuante. O abandono do módulo de serviço. Antes de abraçar a atmosfera, a cápsula precisa se desfazer de seu peso extra. Uma série de pequenas explosões controladas rompe a conexão com o módulo de serviço cilíndrico. Ele foi a casa de máquinas da nave até aqui. Agora, é deixado para trás. Imagine a cena. 2 peças se separando suavemente no escuro, flutuando para longe uma da outra. O módulo de serviço não tem escudo. Ele queimará como uma estrela cadente. A cápsula Orion, agora sozinha em formato de cone, se prepara para a grande descida. Um pequeno bote salva-vidas cósmico diante de um oceano invisível de ar. O alinhamento perfeito. O ângulo de entrada é tudo. Se a nave entrar muito íngreme, ela queimará instantaneamente sob a força esmagadora e o calor. Se entrar muito rasa, ela vai quicar na atmosfera e se perder no espaço profundo, como uma pedra saltando sobre as águas calmas de um lago. Os propulsores disparam com pequenos jatos brancos. Eles giram a cápsula no vazio. A base mais larga, protegida pelo escudo térmico escuro, agora aponta diretamente para a Terra. É uma coreografia precisa, um balé de matemática e física no meio do nada. A Orion agora está pronta para o impacto suave. A linha de Kármán. A 100 quilômetros de altitude, cruzamos a fronteira invisível, a borda do nosso mundo, a transição do espaço para a atmosfera.
Muitas vezes, existe o mito de que a atmosfera terrestre é uma parede sólida, um limite duro. Mas a verdade é mais poética. O ar não começa de repente. Ele surge como um sussurro gradativo. Moléculas dispersas começam a tocar o fundo da cápsula. Uma aqui, outra ali, como os primeiros flocos de neve atingindo o para-brisa de um carro no escuro. A nave ainda está caindo no silêncio, mas a resistência invisível acaba de começar. O despertar da fricção. À medida que a nave afunda, o ar se torna mais denso. O que era um sussurro de moléculas agora se torna uma correnteza. A energia cinética gigantesca da nave precisa ir para algum lugar. A física exige um tributo. É aqui que a mágica aterradora começa. Visualmente, imagine pequenas faíscas invisíveis começando a se formar ao redor das bordas do escudo térmico. O silêncio dentro da cabine começa a ser substituído por um zumbido distante. O som do vento espacial acordando. A cápsula está mergulhando no ar, forçando sua passagem por um fluido que não quer ceder. A verdade sobre o calor. O choque térmico. Quando pensamos em reentrada, imaginamos o fogo nascendo do atrito. É hora de quebrar um mito comum. O calor extremo que envolve a nave não vem do atrito das peças esfregando no ar. Vem da compressão. Imagine uma bomba de encher pneus de bicicleta. Quando você empurra o êmbolo rápido, a base esquenta. A cápsula Orion, a Mach 32, está esmagando o ar à sua frente tão violentamente que ele não tem tempo de sair do caminho. O ar é espremido, comprimido. E nesse aperto colossal, a temperatura sobe para milhares de graus. O ar ao redor da nave literalmente entra em ignição por conta do esmagamento. O nascimento do plasma. A força da compressão é tão severa que a própria estrutura das moléculas de ar se rompe. Elas não aguentam a pressão. Os elétrons são arrancados de seus átomos. O que era gás comum se transforma em um estado superior da matéria. O plasma. Um mar de partículas eletricamente carregadas. A cápsula agora está criando o seu próprio casulo brilhante. Imagine uma bolha de luz fantasmagórica se expandindo ao redor da base da nave. Primeiro, em tons de vermelho profundo, depois passando para um laranja furioso. A Orion não está apenas voando, ela está nadando através de um sol artificial criado por ela mesma. A fúria das cores. As temperaturas do lado de fora ultrapassam os 2.700 graus Celsius. Isso é metade da temperatura da superfície do nosso Sol. Se você estivesse do lado de fora, a luz seria tão intensa que o cegaria. A bolha de plasma muda de laranja para um rosa elétrico e depois para um roxo hipnótico. Para ilustrar, pense nas luzes de neon mais brilhantes e vibrantes de uma cidade chuvosa à noite, mas girando violentamente. É o fluxo contínuo de energia pura. Mas dentro da cabine, por trás dos vidros duplos, os astronautas observam esse espetáculo de luzes como se assistissem a uma lareira crepitante em uma noite fria de inverno. O bloqueio de comunicações. O silêncio forçado. O plasma é maravilhoso, mas tem um custo. Ele é impenetrável para os sinais de rádio. O casulo de luz corta instantaneamente todas as conexões da Orion com a Terra. O centro de controle da missão em Houston, antes cheio de vozes e dados, mergulha em um silêncio absoluto. As telas param. É um momento de tensão sublime. A nave e seus tripulantes estão agora completamente sozinhos, fechados em sua bolha de fogo, isolados do resto do universo. É um momento de entrega total. Nenhuma máquina, nenhum humano na Terra pode ajudá-los agora. Eles devem confiar cegamente na engenharia que os abraça. A vibração da reentrada. O toque físico. Dentro da cabine, a ausência de gravidade dá lugar a uma nova realidade. O corpo humano, solto por dias, começa a sentir peso novamente. A força G começa a subir lentamente. Primeiro, como um cobertor pesado deitado sobre o peito. Depois, como alguém pressionando firmemente contra seus ombros.
A nave começa a tremer. Um zumbido de baixa frequência preenche o espaço. Imagine estar dentro de um avião passando por uma turbulência forte, mas o som é um rugido contínuo e abafado. A estrutura de metal ao redor está lutando e resistindo. O berço de aço e titânio chacoalha, mas se mantém firme contra a tempestade de fogo lá fora. O escudo térmico entra em ação. O herói não cantado. Na base da nave, o material chamado Avcoat está trabalhando. Ele foi projetado com um propósito poético: destruir-se para salvar os outros. Esse processo é chamado de ablação. À medida que o plasma derrete a superfície externa do escudo, o material se transforma em gás. O calor é levado embora com esse gás. É como soprar uma xícara de chá quente. Imagine minúsculos flocos de material se desprendendo e voando para trás, brilhando como estrelas em miniatura, carregando o calor mortal para longe da cápsula. O escudo sacrifica sua própria pele camada por camada, mantendo o interior seguro e fresco. A manobra do salto duplo. Um toque no freio. A Artemis II usa uma técnica revolucionária de reentrada chamada salto. Em vez de mergulhar direto na atmosfera como as missões Apollo, a Orion faz algo mais elegante. Ela desce até afundar profundamente no ar denso, perdendo grande parte de sua velocidade. E então, aproveitando a aerodinâmica, ela ergue seu nariz. O formato da cápsula cria sustentação, e ela literalmente sobe de volta para a atmosfera superior, mais fina. É como uma pedra deslizando suavemente sobre um lago calmo. Esse pulo cósmico divide a pressão e o calor extremos em duas etapas, poupando os astronautas de forças esmagadoras em seus corpos. A calmaria superior. Após o primeiro mergulho nas chamas, a nave sobe. O rugido diminui. As chamas roxas e cor-de-rosa recuam levemente. A bolha de plasma enfraquece. Durante um breve instante, a nave respira. O calor irradia para o espaço negro. Para ilustrar, é como emergir da superfície de uma piscina depois de prender a respiração por muito tempo. Um momento de calma e frescor, flutuando nos confins superiores da atmosfera. Os astronautas sentem a pressão da força G diminuir momentaneamente. Seus corpos relaxam no assento, mas eles sabem que a dança ainda não terminou. O segundo e final mergulho está prestes a começar. O mergulho final. A descida definitiva. A gravidade puxa a Orion de volta. A velocidade já caiu bastante, mas ainda é assombrosa. A cápsula aponta novamente para as nuvens densas abaixo. O casulo de plasma retorna, mas desta vez menos intenso. As cores quentes abraçam a nave mais uma vez, completando o trabalho de frear a espaçonave. Imagine o som do vento voltando a crescer, como uma tempestade no deserto se aproximando. A nave agora está deslizando pelas camadas mais densas da atmosfera. A energia mortal já foi, em sua maior parte, domada, transformada em luz e calor que se dissipam no ar da Terra. O plano funcionou. O fim do blackout. O reencontro. A velocidade cai abaixo do limite crítico. O plasma finalmente esfria e desaparece. O portal de fogo se fecha. A janela da espaçonave, antes inundada por uma luz cegante, revela agora o azul suave do céu terrestre. E então, o milagre acontece. O rádio ganha vida. A estática é quebrada. No centro de controle de Houston, os engenheiros que prendiam a respiração ouvem a voz do comandante. Os gráficos de telemetria inundam as telas novamente. Imagine a onda de alívio varrendo a sala de controle. Eles sobreviveram aos 4 minutos. A parte invisível da ponte cósmica foi atravessada com segurança. O ar se torna tangível. A atmosfera acolhedora. Agora, a nave não está mais no espaço. Ela está voando pelo nosso céu como um objeto extremamente denso e rápido. O calor insuportável deu lugar a um fluxo de ar que resfria a carcaça negra e chamuscada. A nave passa pelo topo das nuvens brancas.
O sol agora ilumina a superfície curva do oceano lá embaixo. Para os astronautas, as cores da Terra são as mais belas que já viram. Um azul e branco profundo que significa vida. A força G finalmente retorna a níveis normais de um voo. O silêncio do vácuo foi completamente substituído pelo zumbido familiar e constante do ar espesso, passando pelo casco de metal. A ejeção da cobertura protetora. A preparação dos freios de tecido. A 7 quilômetros de altura, a nave viaja a pouco mais de 400 quilômetros por hora. Rápido demais para pousar. A nave se prepara para seu ato final. Uma pequena explosão no topo da cápsula empurra para longe a tampa frontal superior. A cobertura metálica voa para longe no vento forte, revelando o compartimento oculto dos paraquedas. É como abrir um pacote preciso no meio do céu. Imagine observar de fora, um disco brilhante sendo lançado para cima, abrindo caminho para a salvação colorida que salvará as 4 vidas lá dentro. O sistema de recuperação está ativo. O disparo dos paraquedas estabilizadores. Os primeiros fios no céu. 2 pequenos morteiros atiram pacotes de tecido no ar cortante. São os paraquedas de estabilização, os chamados drogues. Eles se desenrolam rapidamente no vento de alta velocidade. Visualmente, pense em longas fitas de seda estalando instantaneamente em formatos de cone de nylon reforçado. Eles são pequenos, mas o impacto no corpo dos tripulantes é notável. Ocorre um tranco forte para trás. A nave é rapidamente desacelerada de 400 para cerca de 160 km por hora. O movimento caótico da queda estabiliza. A cápsula agora desce reta e verdadeira, como uma pluma em queda guiada. O alívio da estabilização. A queda graciosa. Com os estabilizadores abertos, o caos absoluto se transforma em controle total. A nave balança suavemente enquanto a velocidade continua caindo. A pressão do vento rugindo do lado de fora diminui. Os astronautas podem começar a relaxar seus músculos rígidos. A descida agora não é mais um evento cósmico de sobrevivência extrema, mas sim um salto de paraquedas controlado. Um mito é que os paraquedas se abrem todos de uma vez em um estrondo. Na verdade, é uma sequência orquestrada em etapas exatas. Um balé de cordas e tecidos projetado para proteger a integridade física de todos a bordo. Um corte sutil solta os paraquedas menores, preparando o grande momento. O lançamento dos paraquedas principais. 3 flores laranjas no céu. A menos de 3 quilômetros do oceano azul escuro. Pequenos canhões disparam os pacotes principais. 3 gigantescas massas de tecido voam para fora. Primeiro, eles se abrem apenas parcialmente. É uma técnica chamada estriamento. Isso evita que os paraquedas rasguem sob o impacto repentino do ar grosso. Imagine 3 formas semelhantes a águas vivas no céu, hesitando por um momento. Segundos depois, cordas de segurança são cortadas, e as gigantescas abóbadas laranjas e brancas inflam em sua glória total. A nave sofre um último puxão firme. A descida é quase concluída. A serenidade sob as copas. A valsa final no ar. A cápsula Orion agora balança suavemente sob 3 cúpulas maciças do tamanho de estádios. A velocidade de queda reduz para tranquilos 30 km por hora. Tudo agora é lento e meditativo. Imagine a visão através das janelas. O imenso céu azul acima e o brilho ofuscante do sol refletindo nas vastas ondas do Oceano Pacífico lá embaixo. O som ensurdecedor da reentrada tornou-se uma memória. Agora, ouve-se apenas o estalar ocasional do tecido dos paraquedas esticados contra o vento fresco do oceano. É a melodia da segurança e da missão cumprida. O balanço do pêndulo. A física do vento. Sob os 3 paraquedas, o cone metálico atua como o peso de um gigantesco relógio de pêndulo no céu. Ele oscila graciosamente com as correntes de vento. Dentro da cabine, os trajes espaciais protegem os tripulantes.
Os assentos equipados com amortecedores especiais estão preparados para o impacto final com a água. A equipe no controle da missão e nos navios de resgate monitora cada metro de altitude. Imagine o horizonte oceânico se aproximando lentamente, de maneira rítmica, subindo e descendo com o balanço. Uma paisagem hipnótica de infinitude azul, saudando o retorno dos viajantes das estrelas. O sistema de endireitamento. Os preparativos ocultos. Para garantir que a cápsula não afunde ou flutue de cabeça para baixo, 5 balões dourados aguardam na base superior da nave. Eles são silenciosos, parte da engenharia oculta que se esconde à vista de todos. Muitas pessoas acreditam que assim que toca a água, o perigo acaba. Esse é outro pequeno mito. O pouso é abrupto e o mar é implacável. Se a nave emborcar, as antenas ficam submersas e as escotilhas bloqueadas. A engenhosidade preparou pequenas cápsulas de ar pressurizado, prontas para inflar e colocar a nave, sempre com o nariz voltado para o céu sereno. Tudo está calculado e pronto. A visão da frota de resgate. Os anjos no mar. Lá embaixo, minúsculos pontos brancos rasgam o azul do oceano. São os helicópteros e pequenos barcos de resgate da marinha. Eles desenham círculos perfeitos de espuma no mar enquanto aguardam. A cápsula avança inexoravelmente em direção ao encontro com a água. O contraste é magnífico. Uma nave que há pouco estava flutuando na escuridão negra do espaço perto da Lua, agora banhada pela luz solar dourada do nosso planeta materno. Um testemunho silencioso da jornada de mais de 1 milhão de quilômetros, resumida aos últimos metros verticais. A casa está logo ali. O momento do impacto. O splashdown. O som da água cortada. A base escura do escudo térmico, que minutos atrás brilhava com a cor do próprio sol, agora beija as ondas do Pacífico. Um imenso pilar de água branca e espuma é lançado para o alto em um leque majestoso. A nave atinge a água com a força de um pequeno acidente de carro, mas os amortecedores engolem o choque. Imagine o barulho intenso da água borbulhando pelos vidros. O mergulho rápido da cápsula sob a superfície, seguido pelo empuxo flutuante que a traz rapidamente de volta ao ar livre. É um renascimento líquido. O fogo terminou na água. A flutuação. O retorno ao berço materno. A água do oceano banha as janelas salpicadas de sal e fumaça. As cordas dos gigantescos paraquedas são cortadas e as cúpulas coloridas caem lentamente na água, deitando-se sobre as ondas como mantos majestosos. O balanço do vento cede lugar ao balanço inconfundível do oceano. A cápsula Orion agora é um pequeno barco esférico em um mar sem fim. O som ambiente agora é o das gaivotas distantes, rotores de helicóptero batendo suavemente ao fundo e o mar gentil lambendo o casco de titânio. É o som do fim da jornada. O processo de resfriamento. O silêncio da matéria. O ar externo puxa lentamente o calor residual do escudo térmico incrustado. O vapor de água forma leves névoas ao redor da base negra chamuscada da nave. Todo aquele metal queimado guarda as cicatrizes da luta colossal contra a atmosfera invisível. A estrutura externa está arranhada, queimada, desprovida de sua perfeição original. Mas é uma beleza forjada em fogo e plasma. É a pele áspera e gasta de uma proteção bem-sucedida. O interior da cabine permanece isolado, seguro e sereno. Uma concha perfeita que defendeu a vida contra a força do universo. A respiração dos astronautas, o alívio contagiante. Dentro de seus trajes volumosos laranja, os 4 astronautas respiram o ar do ventilador. Eles sentem o leve enjoo do mar nascendo, misturado com uma euforia inigualável. As telas mostram que a Terra está do lado de fora. A gravidade empurra firmemente contra suas costas, lembrando-os de que pertencem a este mundo. A adrenalina daqueles 4 minutos cruciais de reentrada derrete,
deixando para trás um cansaço profundo e pacífico. Imagine a sensação de soltar os músculos que estiveram tensos por tanto tempo. Eles sobreviveram à fornalha. A chegada do resgate. As batidas na porta. O zumbido familiar dos barcos se aproxima. Em breve, rostos humanos com sorrisos largos estarão olhando através do vidro grosso, confirmando que tudo está bem. Mergulhadores flutuam em torno da nave escura, estabilizando-a no balanço suave do Pacífico. É a união de dois mundos. Os navegadores do vácuo encontrando os navegadores dos mares. A porta pesada será destrancada e, com um estalo, o cheiro fresco da brisa salgada do oceano invadirá o ambiente confinado. Um novo fôlego do nosso mundo inundando a pequena casa do espaço. O marco na história. Uma contemplação profunda. O que acabou de acontecer não é apenas tecnologia, é poesia. 4 humanos retornaram da Lua, escondidos atrás de um escudo ardente, deslizando no ar e caindo de volta no berço azul da Terra. Esses 4 minutos não são apenas um teste extremo de resistência de materiais e cálculos matemáticos precisos. Eles são a prova de que nossa imaginação, combinada com nossa ciência incansável, nos permite domar até os limites mais destrutivos da natureza. Quando olharmos para o céu escuro esta noite, saberemos que existe um caminho seguro para voltar. Um caminho que atravessa o fogo e termina na água calma. E assim, o silêncio congelante do espaço dá lugar ao som suave e rítmico das ondas do Oceano Pacífico. A cápsula balança, tranquila e imponente. O portal letal de fogo ficou definitivamente para trás. Esses 4 minutos intensos, repletos de plasma incandescente e gravidade esmagadora, provam do que realmente somos capazes. A humanidade, munida da ciência pura, transformou o perigo mais extremo concebível em um retorno sereno e seguro para casa. A missão Artemis II não é apenas um teste brilhante de máquinas, é o triunfo resplandecente do espírito humano e do nosso desejo insaciável de explorar o desconhecido. Muito obrigado por fechar os olhos e viajar conosco nessa jornada mental incrível. Deixe o seu corpo relaxar, sabendo que, mesmo nos momentos mais caóticos e críticos do universo, existe ordem, cálculo e uma beleza estonteante. E agora, queremos saber de você. Ao imaginar esse oceano brutal de fogo no céu, você sentiu medo da queda ou sentiu profunda admiração pela genialidade da nossa engenharia? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal para nos acompanhar e nos vemos na próxima relaxante viagem pelas estrelas.